Olá, está no ar o resumo de notícias. E hoje é quarta-feira, 20 de outubro, e você confere agora os principais destaques do portal Giro.com. E nós começamos esta edição chamando o nosso repórter Gabriel Barbosa, que vai falar a respeito de um criminoso que se feriu com a própria arma lá no bairro Itamaraty, aqui em Petrópolis. Gabriel? Boa noite, Flávia Rocha, e boa noite para você aí de casa que está acompanhando o resumo de notícias. E um homem ainda não identificado ficou ferido com golpes de faca enquanto cometia um assalto a uma residência localizada na rua Professor Espartaco Banal, no Itamaraty. Segundo a Polícia Militar, o assaltante se feriu durante luta corporal com o proprietário do imóvel, que tentava impedir o roubo. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 20 de outubro. A PM foi acionada por volta de 00h15 e, ao chegar no local, o morador de 41 anos informou que o criminoso havia invadido a sua casa e tentou atingi-lo com golpes de faca. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o inquérito foi aberto. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias. E agora é a hora do nosso repórter Patrick Guimarães fazer um balanço em relação às chuvas e às atividades da Defesa Civil aqui na cidade de Petrópolis. Patrick, é com você. Exatamente, Flávia. Essa chuva no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, não dá uma trégua e, claro, continua trazendo alguns prejuízos aqui para Petrópolis e outras cidades. Aqui na cidade imperial, desde a madrugada de ontem, as equipes da Defesa Civil estão operando em estágio de atenção e também com equipe reforçada pelas ruas. Muitas ocorrências desde a madrugada de ontem e também na manhã de hoje. Só na manhã de hoje, mais 2 ocorrências foram registradas pelo órgão. A gente destaca todas elas para você que acompanha o resumo de notícias. Na rua João Xavier, no Bingen, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. Não houve vítimas. Os 3 moradores, 2 adultos e uma criança foram retirados do local e encaminhados para a casa de familiares. Houve interdição da via e da área do entorno, até que fosse possível efetuar a limpeza do local. As equipes da Enel, CPTrans e Corpo de Bombeiros foram acionados para atuarem na ocorrência. Outra viatura se deslocou para o Independência, na rua Emílio Zaluar, onde houve mais um desabamento de terra que chegou a atingir uma residência. A Defesa Civil acionou equipes da assistência social para o atendimento às famílias. No Morém, houve uma queda de árvore sem interdição da via. A Defesa Civil atua com um efetivo reforçado com 6 equipes e 13 agentes que atuam em estágio operacional de atenção. O órgão alerta para a possibilidade de novos registros devido a essa permanência desse tempo chuvoso. Desde a madrugada, então, como eu citei no início, foram registradas 7 ocorrências e, claro, a maioria delas foram deslizamentos. Pelo primeiro distrito, as localidades do Independência, São Sebastião e Quitandinha tiveram o maior acumulado de chuva. Para você de casa ter uma ideia, no Independência choveu quase 258 milímetros, isso nas últimas 96 horas. Agora, pelos bairros, os lugares que tiveram maior índice de chuva foram a Estrada do Cantagalo, Bonfim, o bairro de Vila Rica e também da Posse. A gente segue acompanhando tudo de perto, pedindo atenção a você de casa e, claro, qualquer emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199. Patrick Guimarães para o resumo de notícias. E a Petrobras anunciou que a gasolina pode vir a faltar nos postos daqui de todo o Brasil. Mais detalhes com Richard Stolzenburg. Flávia, risco de desabastecimento é o que retrata a Associação de Distribuidoras de Combustíveis após esse anúncio feito pela Petrobras na última segunda-feira de que não conseguirá atender a demanda de combustíveis para o mês de novembro. De acordo com a Petrobras, abre aspas, a demanda atípica, fecha aspas, é maior do que a suficiência produzida pela petroleira. As distribuidoras também afirmaram que tem sido difícil conseguir
conseguir importar combustível por conta da alta do dólar. Justamente por conta disso, automaticamente aumentou essa produção da Petrobras. A petroleira informou também que está atuando com 90% em seu parque de refino, quando comparado a 79% no primeiro semestre desse ano e 77% comparado a 2020. Então, por conta dessa não produção, tem esse risco aí de desabastecimento e também, consequentemente, pode ser que haja um novo valor de tarifa na gasolina. Volto com você aí no estúdio. E mais uma preocupação para quem está com sobrepeso. O sobrepeso pode ser um fator agravante da Covid-19. Mais detalhes na reportagem de Enzo Gabriel. Que a obesidade é um fator de risco para quem contrai a Covid-19, todos sabem. Mas novos estudos indicam que os problemas podem ser piores do que pensávamos. Dados do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, inclusive, já apontaram que a condição aumenta em até 108% o risco de intubação, associando o excesso de peso a casos graves da doença. No entanto, uma recente pesquisa publicada na Influenza and Other Respiratory Viruses e divulgada pela Medical Express indicou que o sobrepeso e a obesidade podem colaborar para uma piora dos sintomas, principalmente respiratórios, mesmo em pacientes com a forma mais branda da Covid-19. O estudo acompanhou 552 adultos, crianças e adolescentes infectados pela Covid-19. O índice de massa corporal, IMC, foi medido para identificar pessoas com sobrepeso e obesidade e, assim, analisar as dificuldades de recuperação de cada um. Segundo os resultados, os participantes com obesidade ou que indicavam certo grau de sobrepeso tiveram mais tosse e falta de ar. Também foi observado que os adolescentes com a condição eram mais propensos a ter a doença de forma sintomática e com duração dos problemas respiratórios de forma mais longa, quando comparados aos adolescentes sem obesidade ou sobrepeso. Os adultos com excesso de peso também apresentaram mais sintomas respiratórios e com maior durabilidade. As crianças foram as que menos tiveram sintomas quando comparadas aos adultos e adolescentes. Para a equipe de pesquisadores, os dados ressaltam a necessidade de garantir a vacinação contra a Covid-19 de indivíduos com sobrepeso e obesidade. E Felipe Teixeira está lá em Teresópolis trazendo informações pra gente. Filipão, é contigo. Olá, Flávia. Olá a todos os telespectadores do nosso resumo de notícias. Eu estou nesse momento aqui, próximo ao Mirante aqui, indo para Teresópolis, e eu vou mostrar um pouquinho da estrada para vocês, enquanto eu vou falar sobre a 4ª edição do Festival de Sabores Britânicos, tá? Que está reunindo mais de 20 restaurantes de Teresópolis, com menu exclusivo e preços que variam de R$ 8,70 a R$ 170. Está em cartaz até dia 31 de outubro. O objetivo é contar por meio da gastronomia, um pouco da história da cidade serrana, valendo-se de receitas trazidas pelas famílias inglesas que influenciaram a região. Em 2020, por conta da situação pandêmica, o evento aconteceu somente via delivery, e neste ano está de volta à cena em formato presencial, mas mantendo o delivery, redesenhando para atender às exigências sanitárias de hoje em dia, né? Conta com distanciamento entre as mesas, capacidade reduzida de atendimento, ventilação permanente nos salões e álcool em gel disponível para os clientes. Então, a todos que nos acompanham no resumo de notícias, se você nesse final de semana quiser dar uma diferenciada, passear aqui pelas cidades próximas, em Teresópolis aí o Festival Britânico com mais de 20 restaurantes é a pedida, Flávia. E você, tá pensando em dar um pulo lá também? As equipes de enfermagem da Prefeitura de Petrópolis, sob coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência na terça-feira à vacinação contra a Covid-19. Durante todo o dia, 2.782 pessoas foram vacinadas na cidade. Destas, 155 receberam a primeira dose, 1.758 receberam a segunda dose e 869 receberam a dose de reforço. Até o momento, 235.233 pessoas receberam a primeira dose, 154.578 receberam a segunda dose, 6.805 receberam a dose única e 9.098 idosos institucionalizados e acamados, idosos maiores de
de 60 anos, pacientes imunossuprimidos e trabalhadores da saúde receberam a dose de reforço do imunizante. A vacinação contra a Covid-19 segue em 13 pontos distribuídos nos 5 distritos da cidade. Em caso de dúvidas, é possível utilizar o WhatsApp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número 24 99 200 1428. E o Detran lançou a identidade digital. Mais detalhes com o nosso repórter Richard Stolzenburg. É isso mesmo, Flávio. Os brasileiros poderão, a partir de hoje, ter a identidade digital em seu smartphone. Como que funciona? O Detran lançou hoje o aplicativo Identidade Digital RJ. Ele pode ser instalado gratuitamente, tanto para as plataformas Android e iOS. E é muito simples de ser utilizado. São 4 passos que a pessoa precisa fazer para poder ter a identidade digital no telefone. E aí é importante ressaltar que essa identidade está disponível para as pessoas maiores de 18 anos e que tenham feito a identidade, a carteira de identidade a partir do dia 5 de abril de 2019, que é o novo formato da carteira de identidade, que vem com um QR Code na parte interna da carteira digital. A pessoa vai baixar o aplicativo, ler o contrato, aceitar o termo, pegar o QR Code, ler o QR Code e aí, consequentemente, a pessoa já vai ter liberado o acesso da carteira digital. Lembrando também que a pessoa que não tem, por exemplo, a carteira de identidade já nova com esse QR Code, ela precisa aí sim emitir essa segunda via para conseguir fazer a utilização do aplicativo. Eu volto com você aí no estúdio. A previsão do tempo para esta quinta-feira, 21 de outubro, em Petrópolis, de acordo com o portal Climatempo, é de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Temperatura mínima de 9 e máxima de 17 graus. E há 30 anos, o ídolo nacional Ayrton Senna ganhava pela terceira vez o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E Samuel Freitas trouxe pra gente uma reportagem especial. Samuca, é com você. Há 30 anos, no dia 20 de outubro de 1991, após terminar o GP de Suzuka na segunda colocação, Ayrton Senna venceu seu tricampeonato mundial de Fórmula 1. Essa foi a terceira vez que o piloto foi campeão no circuito japonês, fazendo do país a sede de todos os seus títulos. Para levar o tri, o paulista precisava evitar uma vitória do inglês Nigel Mansell. Por estratégia da McLaren, ele deixou seu companheiro de escuderia, Berger, na frente. Sendo assim, na segunda posição, ele segurou seu adversário em terceiro, que eventualmente, ao tentar passá-lo, perdeu o controle do carro e foi parar na brita. Com o título, Ayrton Senna se juntou ao seleto grupo de tricampeões do mundo, que até então era composto por Jack Brabham, Jack Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Alain Prost. O brasileiro morreu durante o GP de San Marino, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. Anualmente, todo dia 20 de outubro é celebrado o Dia do Poeta. Poeta é aquele que, através dos seus versos, desvenda a vida, desnuda a alma e inunda corações. A poesia ou gênero lírico é uma das 7 artes tradicionais. A poesia é uma linguagem verbal criativa, a arte de escrever em versos. Uma forma de se expressar e transmitir sentimentos, emoções e pensamentos. Antigamente, as poesias eram cantadas, acompanhadas pela lira, um instrumento musical muito comum na Grécia Antiga. Por isso, disse que a poesia pertence ao gênero lírico. O que faz um poeta é esse diferencial dos filtros que nós trazemos nos olhos. É essa batida de ritmo tão diferente no nosso coração. Essa nossa mania de pegar o cotidiano, de juntar isso numas palavras, de arrumar num poema e oferecer para quem estiver aí de peito aberto para receber tudo que nós temos de mais precioso, que é a nossa poesia. Viva o Dia do Poeta! E eu sou a Flávia Rocha e este foi o resumo de notícias que termina aqui. Agradeço a sua audiência e companhia e lembro a você que estas e outras notícias podem ser conferidas nas mídias sociais do Grupo Giro de Comunicação. A gente se vê amanhã, 10 horas da noite por aqui. Um beijo grande, até lá!